Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva, advogado, e viemos conversar um pouquinho com ele, assim, meio à distância, porque tem tantas coisas para a gente conversar, né? Tem o nosso ministro Mandetta aí, que até hoje, quando eu entrei lá para ver os meus vídeos, eu falei, Mandetta foi mandado embora. E não foi isso, lógico, né? E tem também a respeito de emprego, né? Demissão e proteção de emprego. Preços abusivos, mercado. Então, são esses. Quem sabe a gente entra em outros aqui com o doutor. São tantos assuntos que tá. Se a gente não consegue concluir tudo hoje, eu volto aqui. Outra oportunidade, se ele nos receber. Tudo bem, doutor Sandro? Tudo bem, Tamires? Como é que tá? Você, mais uma vez, uma honra te receber aqui. Nosso cinegrafista e editor, Tiaraju Becker, né? O homem capitão do Morama do Bem, que leva tantas boas novas para as pessoas que estão aí necessitando da ajuda dele, né? Sempre uma grande honra, um grande prazer receber vocês aqui, que são, antes de mais nada, meus amigos. Vamos começar por onde, que tem tantos assuntos? Na verdade, acho que o assunto do momento é um negócio que você vê cedo, tarde, noite, essa história desse coronavírus, né? Que se a gente... Nós estamos vivendo uma história que vamos poder, se Deus quiser, atravessar por isso e contar para os nossos netos. Jamais se imaginaria que pudesse acontecer uma coisa dessa, não no Brasil, mas no mundo. Ele é uma pandemia, né? Que não escolheu a África, que não escolheu os países latino-americanos, enfim, o que eles chamam de terceiro mundo, ou países de desenvolvimento, mas atacou as superpotências mundiais, a Europa, né? O velho continente, os Estados Unidos, e vem fazendo um estrago enorme em todo o planeta, né? E fatalmente vai deixar a gente muito machucado, né? Porque já está causando um dano na população quando se fala em isolamento social. O que é esse negócio? Né? O filho que não pode ver o pai, o avô que não pode ver o neto, os irmãos que não podem se encontrar, não podem se confraternizar. Então acho que a penalização já está aí. Retirar esse convívio das pessoas, o companheiro de trabalho, do entretenimento, né? do jogo de futebol dos amigos, ir à missa, ir assistir um culto na igreja, tudo isso proibido. Então você vê a que ponto nós chegamos, né? E é bom registrar que muito se fala, pouca gente tem coragem de falar. Onde surgiu esse vírus, né? Num país que é uma mega potência mundial, de um regime comunista. Nasceu lá numa pequena cidade, para os padrões deles, porque eu acho que se começasse em Pequim, o desastre seria muito maior, né? Na verdade, em Wuhan, né? Uma cidade enorme, também com uma superpopulação, se espalhou pelo mundo. Praticamente hoje parece que eles dominaram a doença e nós estamos aqui sofrendo. Uns na expectativa que ela chegue, né, com mais intensidade, vamos pedir a Deus para que não aconteça, e tomando todos os cuidados possíveis, né, para poder enfrentar isso e viver essa história triste e poder contar lá para os nossos netos no futuro. Até o Dr. Sandro falando a respeito disso, né, do isolamento social e tudo, né? E a matéria também que saiu esta semana das pessoas que faleceram, daí velório, isso que foi colocado, eu vi uma matéria lá, colocado em caixão de papelão, né? Enrolado em tecidos, e você não ficar ali, né, velando o seu ente querido, né? A pessoa que você tanto ama. E se falecer, como aconteceu de falecer dentro de casa, de colocar na rua, na frente de casa. De você não poder ficar. E teve situações que ficaram com a pessoa dentro de casa, mas já estava, né, cheiro muito forte, que se obrigaram a pôr lá fora, mas também as pessoas já estavam todas contaminadas. Isso foi um vídeo, assim, o mais triste que eu vi em tudo isso, né, em toda essa matéria, essa pandemia aí que está acontecendo. Então, é muito triste. A pessoa que você ama tanto falecer e ter o velório e você não poder ficar ali, né? Na verdade, o velório ele tem uma função essencial, né? As pessoas têm que passar por essa fase, né? Então, se os vivos, vamos dizer assim, né? Então, se o vivo não passa por essa fase, ele vai ficar com isso a vida toda, né? Se a ciência própria explica que aquele momento de ficar ali velando um corpo e tal, para você, né, vamos dizer assim, como a minha mulher psicóloga me explicou, que é elaborar o luto, né? Passar aquele período é necessário pra gente, uma né? retrospectiva até do que aquele momento que você passou com a pessoa, né? Exatamente, momento de respeito, né, de consideração, de carinho com o corpo, né, que já não tem mais a vida, mas que significa muito, principalmente para os católicos, né? Enfim, mas infelizmente tirado mais
essa possibilidade das pessoas. Você vê o estado de gravidade que é essa doença terrível, né? Que é um vírus que surgiu na China e que assombra o planeta inteiro. Como já disse para você, não é os países mais pobres, mas superpotências aí, como os Estados Unidos, por exemplo, montando hospitais, em estádios, enfim, o mundo se compadece e vive uma grande expectativa em relação para a gente superar logo isso. E ao lado disso, o dano, né, a outra banda do problema, que é o travamento da atividade empresarial, enfim, a atividade produtiva em todos os setores, né? O Moarama ficou praticamente fechado aí durante 10 dias, né, os 17 dias, eu acho que é. E hoje nós estamos aí com o quê? Com alguns estabelecimentos ainda fechados, uma parte aberta, muita crítica, porque tem alguns estabelecimentos, por exemplo, os bancos estão muito aglomerados e as pessoas, às vezes, até eu acho uma injustiça sem tamanho. Algumas pessoas na rede social fazendo críticas aos idosos, né? Na verdade, são pessoas vulneráveis, né? Que tem que ter toda a nossa atenção e respeito, especialmente desses bancos. E tanta piada em cima disso tudo. Exatamente. Eles vão lá porque é o seguinte, muitos deles não estão acostumados com essa tecnologia de cartão de débito, enfim. Eles querem ir lá e buscar o dinheiro rapidamente do INSS, até porque vive um momento de muita incertezas, né? Eles não sabem operar aqueles caixas, vai que o banco fecha, então gera muita dúvida, eles acabam correndo para lá. Mas a culpa deles estarem lá não são deles, mas sim dos próprios bancos que não organizam esse sistema de atendimento para eles, com agendamento, enfim, não tem qualquer tipo de respeito, né? Com essas pessoas, que eu vi muita gente falando que era um peso na sociedade, eu até discuti, dizendo que não, que nós devemos ter orgulho dos nossos idosos. Um país que não respeita o passado, não respeita seus idosos, não tem futuro. E o Brasil padece muito disso por isso também. Porque esses países mais desenvolvidos, eles adoram uma criança, como no Brasil, você vê as pessoas cultuando as crianças que vão nascer. Até brinco que às vezes as crianças hoje nascem, assim que pega o resultado do exame, ela já ganha um nome, já ganha um quarto, é como se ele estivesse presente ali no ambiente. E acho isso muito importante, muito interessante, e realmente tem que ser assim. Mas e o nosso idoso? E o nosso avô, o nosso pai mais velho, né? Cadê a consideração? Cadê o cuidado com eles, né? Então, muitos idosos aí dependem, às vezes, de serviço de terceiro para poder buscar um alimento. Porque tem dificuldade de caminhar. E isso é responsabilidade da família. A família tem que cuidar desses idosos, tem que cuidar a questão deles nos bancos, né? E os bancos, por sua vez, por ser um fornecedor de serviço, deveria ter respeito com os nossos idosos. Eu acho que também a família, muitos, né, não vou falar que é todos, mas o que eu tenho observado, assim, que os filhos não chegam ali, né, senta mãe, senta aí pai, eu vou explicar tudo direitinho a situação. Aquela explicação com amor, com carinho, com atenção que eles merecem, né, mas fizeram tanta piada, mas tanta piada. Hoje a minha mãe vai fazer 80 anos, minha mãe é sozinha, e está sozinha todo esse tempo dentro de casa, lá em Cascavel. Ela falou hoje assim para mim, por que fazem tanta piada em cima do idoso com esse coronavírus? Olha o caminhão que vai pegar o velho, olha que você vai não sei para onde. É que fizeram uma laje tão grande, mas tão grande em cima do idoso, que ele está com muito medo, muito medo. Então eu acho assim que deveria prestar um pouco mais de atenção, né, doutor Sandro? E não fazer isso com eles. Eles têm uma história linda de vida, né? Eu acho muito triste isso. Tem gente aí que eu vejo que eles criaram ali, por exemplo, um bannerzinho, eu vi, né? E as pessoas compartilham isso, dizer que se o idoso sair na rua, ele vai perder a aposentadoria dele, como se uma coisa tivesse ligação entre uma coisa e outra. A aposentadoria é um direito constitucional, é um direito líquido e certo, um ato jurídico perfeito. Ele passou por todo um processo para adquirir aquele benefício, né? Então ninguém vai tirar ele porque ele, em tese, saiu para a rua, mesmo que isso fosse crime. Porque a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 15, diz o seguinte, que o direito de ir e vir, em tempos de paz, é um preceito fundamental constitucional. Então e muita gente compartilha isso, espalha isso como se fosse verdade. Aí no grupo que eu tenho a oportunidade de estar ali, eu faço uma resposta, às vezes num áudio, dizendo que aquilo é mentira, né? Que acaba aterrorizando as pessoas mais idosas, enfim. É uma covardia, né? E os idosos não podem deixar de lembrar que eles são as maiores vítimas, né? De golpistas, né? O chamado golpe do bilhete premiado, eles são as vítimas mais fáceis, mais vulneráveis das pessoas mal intencionadas, né? Que armam ali um circo para que eles efetivamente saquem o dinheiro e passem para essas pessoas imaginando que vai ter uma vantagem de comprar um bilhete que não existe, né?
Então isso acontece o tempo todo. Então nós temos que, como você disse, as famílias têm que cuidar dos seus idosos. Assim como cuida das crianças, cuida também do idoso. Claro, e preciso, com amor, com carinho, atenção, né? Bom, já vou passar por um outro assunto aqui, porque eu não teria tanto, mas tanto que conversar a respeito do momento que nós estamos passando, né? Vamos falar um pouquinho, doutor Sandro. O nosso país, ele estava começando assim um fiozinho de luz lá, que estava começando, né? De repente, a pandemia. E já tinha uma boa porcentagem de desemprego. E agora, doutor Sandro? Então, a pandemia ela tem 2 desdobramentos no Brasil. Ele tem a doença propriamente dita e tem gente fazendo da pandemia a antecipação de um processo eleitoral que vai acontecer em 2022. São governadores, né, que estão tomando todo tipo de decisão. Aí envolve o ministro da Saúde também, para criar atrito entre uma grande emissora de televisão, usando o ministro, com participação de alguns governadores, São Paulo, Rio de Janeiro, para confrontar o presidente da República, né? Então o presidente, em palavras ácidas, ele disse o seguinte: temos um problema grave de saúde, com certeza, de saúde pública, mas tem a questão do emprego e da renda, né? Como é que vai fazer? Então o presidente da República ele tomou algumas iniciativas no sentido de proteger o emprego e renda das pessoas. E dois deles no caso, a suspensão do contrato de trabalho, que ele joga esse cidadão para ir para o seguro-desemprego por até 60 dias, e ele, na hora que retorna do seguro-desemprego, ele tem ali uma estabilidade também, que ele não vai poder ser demitido por um certo período. E tem a redução também de jornada, de 25%, 50%, 70% do tempo. Então as pessoas podem lançar a mão dessas condições para poder manter o empregado, né? Antes de mandar a pessoa embora. Então foram iniciativas importantes no sentido de salvar o emprego. Eu acho muito louvável. E os empresários, antes de tomar qualquer decisão com relação à demissão, observe essa medida provisória que assegura esse direito, né? É um acordo coletivo para poder fazer entre patrão e empregado, ali escrito, comunicar ao Ministério da Economia. Acredito que aqui pode se organizar através da própria Agência do Trabalhador, ali do Ministério do Trabalho, né? Ou a Receita Federal, mas a Receita Federal é a porta do Ministério da Economia aqui em Moarama. Mas acredito que eles vão tocar esse assunto. Como o Ministério do Trabalho também está com a economia, ele foi extinto, né? Pode ser que lá vão criar um processo para os empresários começarem a fazer isso. Mas é importante estudar a respeito do caso e evitar o desemprego. Porque nada pior do que num momento como esse, perder o emprego, as pessoas perder a sua renda, né? Se existe a possibilidade que o governo está oferecendo de manter esses empregos até com pagamento através do seguro-desemprego. É porque geralmente quem está empregado, claro, tem muitos pais de família e a renda só vem dele ou só dela, né? Então são situações mesmo para o empresário parar, pensar, analisar. Vai ser difícil, mas procure um meio para que isso não aconteça. Eu entrevistei um empresário esses dias, da Claro. Ele tem 7 empresas, né? E ele falou assim: bom, Tamires, depende, eu fecho 2, 3, 4, né? Então, é triste você ouvir isso, né? É triste. Como você disse, o Brasil vinha tentando caminhar. O furo do caixa do Brasil ia cair para 120 bi. Já tem uma projeção de mais de 400 bilhões para o ano que vem. Porque são várias vertentes, né? O país arrecada menos, se consome menos, gera menos emprego, menos renda. Vamos dizer assim, uma avalanche de problema. O governo arrecada menos. Aí as contas públicas... A dívida aumenta. A dívida aumenta, a conta pública não fecha as contas. E aí o governo tem que aportar da poupança do país recursos para socorrer as empresas. Tem também um programa para socorrer as empresas. E para socorrer o próprio empregado, né? Nesses casos aí. Seguro-desemprego e tal. Então é uma série de situações, de circunstâncias que complica bem a situação das contas públicas do país, de impedir o fechamento dessas contas. E aí aqueles investimentos em obras públicas necessárias, rodovias, aeroportos, portos, tudo se complica, né? E o tratamento direto na saúde, que também vai ter mais, não é o corona, né? Eu não sei quantas doenças nós temos catalogadas, mas temos doença de todo tipo aí. E as pessoas não morrem só de corona. Se morreu nesse período aí 500 de corona, quantos mil pessoas morreram? Mas só a notícia só de coronavírus, né? Exatamente. Esse que é o problema. Aí se morreu 500 de corona, quantos que morreu de outras doenças?
100 mil, 50 mil, 200 mil, ninguém tem esses dados, né? Mas existe. Então, o que acontece? Tudo se complica. Além de tratamento daquelas doenças já existentes, vai ter que investir no combate dessa nova doença. Então, é um complicador. Mas o Brasil é um gigante, sempre foi, tem a força do trabalho da sua gente e sempre pôde contar com isso. Eu acredito que aí está o nosso segredo para a gente recuperar a nossa economia, que depois de passar dessa fase desse corona, acho que esse corona vai ficar com a gente aí por um período ainda muito longo, se misturar no meio dos outros vírus, né? No sindicato da gripe, do H1N1, do resfriadinho, uma série de coisas que nós temos aqui. Porque a próxima deve ser H1N1, porque eu falo que é a doença do frio, né? Começa o inverno, começa esses problemas. O que eles querem mesmo é dominar essa doença. Eles vão dominar a doença, e depois de dominada, e vai ter um caso ou outro e tal. Dizem que algumas pessoas podem contrair e nem vai perceber que teve. Outros vão ter uma situação mais grave, que são as pessoas mais do grupo de risco, né? Com idade, doenças, né? Crônicas. E depois a gente vai conviver com isso, vamos recuperar a nossa economia e seguir em frente. Porque trabalho, vontade de trabalhar, para a população brasileira não falta. Doutor Sandro, você acha que a coronavírus, por exemplo, muita gente pode tirar, entre aspas, proveito politicamente? Não, existe um confronto, com certeza, né? Direto. O pessoal não quer nem que o presidente conclua o governo, né? Então, você vê claramente que eles estão envolvendo o ministro dele nesse processo. Se o ministro é bom, o mérito é de quem? Do presidente da República. Se o Paulo Guedes buscou essas soluções para proteger emprego e renda, e para proteger as empresas e médias, criou vários programas, de quem que é o mérito? Do presidente da República. Porque foi ele que nomeou. Exatamente. Foi ele que foi para a urna buscar os votos. Foi ele que se elegeu presidente da República. Ele escolheu essas pessoas. Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, que o ministro da Saúde é um político. É um deputado federal que tem lá suas ambições, né? Talvez o governo do estado do Mato Grosso do Sul, da sua origem, uma vaga no Senado. Então, ele talvez também está seduzido por essa questão do poder. E o discurso dele está muito estoado do presidente. Eu acho que eles têm que equiparar o discurso, ficar mais alinhado o discurso, porque isso dá mais segurança jurídica para o povo brasileiro. Porque o povo se aterroriza, né? Quando o ministro fala. E o presidente está em outra vertente. E por quê? Porque o presidente tem dois problemas. Aliás, vários. Ele tem o próprio problema de saúde, que está o ministro, e ele tem o problema de gerar emprego e renda e arrumar dinheiro, inclusive, para pagar o povo. E para investir na saúde também. Do problema e demais outras coisas. E o presidente tem um compromisso como agente político eleito nas urnas. O ministro não tem. O ministro pode simplesmente ir para casa, acabou o problema. O presidente não, tem mandato. Então, as pessoas às vezes não entendem, eles ficam seduzidos pelo ministro ali e tal, se apresenta muito bem. Mas o presidente da República, a responsabilidade é muito maior, muito mais ampla, e ele tem um compromisso com a população. Então essa é a dificuldade. E às vezes o ministro está enrolado por esse grupo de pessoas daí de pessoas mal intencionadas, né? Como governadores que querem fazer a eleição de 2022 já agora, né? Sendo que o outro mal entrou no segundo ano de mandato e já com um pepino desse tamanho, né? Que pepino, né? Pepinão. É um pepinão. A última pergunta. Eu ouvi muitos comentários que o Mandetta começou a aparecer, né? Nas redes sociais. E daí muita gente fala assim, depois que aconteceu episódios que o presidente ia mandar, né, ia demitir ele, né? Falaram que o presidente começou a ficar com muitos ciúmes, que ele começou a fazer sucesso. Será que isso pode ser uma verdade? Na verdade é o seguinte, eu acho que está todo mundo seduzido aí. Mas as pessoas é o seguinte, tem que, como eu já te disse, né? Você tem que fazer uma análise do quadro completo, né? O ministro é subordinado do presidente da República. Sim. O presidente da República é um agente político em eleição nas urnas, ele tinha um comprometimento com a população. Então ele não fala só para o cara ficar em casa, porque se ele falar para todo mundo ficar em casa, ele vai ter que aparecer com o dinheiro de como é que vai bancar essa situação. Então o ministro pede para ficar em casa e o presidente fala, fica em casa, mas tem também que desenvolver o país, né? Desenrolar e produzir os empregos. Então nessa questão, o ministro talvez está destoado com o presidente e colhendo frutos com relação a isso, né? E então efetivamente o ministro tem que alinhar o discurso dele com o presidente ou pedir para sair. Essa é a conta. Essa é a história. O resultado da operação é essa. Não tem outra, né? Porque se o músico está tocando, o líder da banda diz que nós somos sertanejo e ele está querendo fazer um rock, não vai dar certo. Vai ter problema, né? Ele tem que seguir o líder da banda. Então essa é a questão. O presidente é que tem a grande responsabilidade de atravessar esse problema e colocar o país no trilho. O ministro da Saúde é um dos
das células do governo dele. E essa célula não pode se sobrepor às demais, porque lá você tem o ministro da Economia, você tem o ministro da Segurança Pública, e toda essa situação envolve várias pastas do governo. E não pode ter um protagonismo apenas de uma, mas o protagonismo tem que ser do governo. Mas que corre risco, com certeza, não é questão de ciúme, é questão de, eu vejo assim a distância, insubordinação do ministro em relação ao presidente da República. Insubordinação quer dizer o seguinte, que ele não está lendo a cartilha que o presidente nomeou ele para ele ler. E se ele não ler essa cartilha, o que ele tem que fazer? É pedir para sair. E digo para você o seguinte, tem outros técnicos, milhares lá no Ministério da Saúde, que vai tocar isso aí com tranquilidade, você pode ter certeza, porque ninguém sabe mais do que os técnicos que estão lá concursados há 20, 30, 40 anos. Aí o pessoal diz que o ministro é médico, muito bem, só que é um médico ortopedista, né? Não é um infectologista. E infectologista você tem um fecho dentro das universidades. As universidades federais do Brasil inteiro tem os maiores especialistas, né? As universidades. Então nós temos técnicos de todo tipo, que alguém precisa liderá-los, né? Mas o fato dele ser um médico não vai resolver a questão. Mas eu não tenho nada contra ele, admiro o trabalho dele, admiro o posicionamento dele. Ele só tem que alinhar mais com o presidente para não se deixar seduzir por esse momento de exposição que veículos de comunicação estão tomando proveito disso, colocando ele em choque. Outro dia, o Peraju está avisando ali do nosso tempo, né? O assunto não termina nunca. Mas outro dia eu vi, por exemplo, a Folha de São Paulo, em parceria com a Globo, para mim é uma vergonha aquilo. Dizer o seguinte, que a população, o que estava achando da atuação do presidente da República na questão do combate ao vírus? 35% de aprovação. E o Ministério da Saúde, como é que estava sendo a atuação? 75%. Mas não é tudo uma coisa só? Então como é que eles dividiram uma coisa só em duas? Para quê? Para atingir o presidente. Porque os 75% é mérito também do presidente, né? Mas os 35% que votou no presidente diretamente não analisou as medidas dele de contra a recessão. Como eu te falei dessa questão do emprego, da questão de aporte dos R$600 para as pessoas, para os autônomos, para ajuda às pequenas e médias empresas, para essa questão de manter o emprego. Então ele também tem não é só coronavírus, tem um combate forte também nesse quesito. E ele está indo muito bem nesse sentido. Eu preciso fazer uma pergunta aqui para o Dr. Santos para a gente encerrar, que o Becker já deu 20 sinais para a gente encerrar, mas a pergunta que não quer calar é a respeito dos preços no mercado. Muitos preços de certas mercadorias foi bem alterado e subiu 50%, depende 100%, então eu acho assim bastante abusivo. Principalmente o preço do leite, que as pessoas não vivem sem leite. Eu acho que 90% das pessoas tomam leite. Daí, Dr. Sandro, as pessoas que vão ao mercado, que vão todos os dias, sabem os valores das coisas, tudo subiu muito. O que ela deve fazer? Bom, na verdade é o seguinte, se houver aí uma ideia de que está sendo aumentados os preços em razão da calamidade pública instalada, as pessoas podem fotografar, denunciar no PROCON, no Ministério Público, né? Porque isso é crime contra a economia popular, não pode, né? Contra o consumidor. Está lá no código. Então, aproveitar de um momento como esse, de calamidade pública instalada no município, né, no país inteiro, no mundo, para obter alguma vantagem devida, com certeza as pessoas podem reclamar. Sempre abrir reclamações no PROCON, que é importante, né? Que vai fazendo os registros, o PROCON vai investigar isso. Mas também, as pessoas hoje têm que se conscientizar que algum aumento vai ter. Porque é da questão da logística, da dificuldade, da diminuição da produção, dos problemas. Um caminhoneiro sai para a rodovia e não tem um restaurante para almoçar, né? Então tudo são complicadores que vão se avolumando, né? Mas as pessoas que compram todo mês o mesmo produto durante muito tempo, eles sabem que teve um impacto, né? Você vai ver os combustíveis, teve uma redução de preço, não é? Mas por quê? Porque não tem compra desse produto. Mas o alimento não para, né? Então o combustível, como diminuiu a procura, sobrou, né? Tá sobrando os estoques, tá no mundo todo. Ele caiu, o barril de petróleo está chegando nas bombas para as pessoas. Mas o alimento, de fato, né? Que não fechou os estabelecimentos, as pessoas ficaram em casa, comem mais também, né? O que acontece? Puxa o preço para cima. Lei da oferta e da procura. Mas se houver abuso, se houver exagero, deve denunciar o PROCON, deve denunciar o Ministério Público, fotografar os preços, né? Para as pessoas tomarem, essas autoridades tomarem as providências para investigar isso e punir efetivamente as pessoas. As empresas, no caso, que aproveitaram do momento para obter esse tipo de vantagem.
Você engordou um pouquinho esses dias? Você ficou trancadinho em casa ou não? Tem que ver o peso, né? Eu fiquei bastante dia, hein? Na primeira semana, 100%. Depois eu dei uma saidinha pro mercado na segunda semana. E agora tá dando uma normalizada. Mas realmente a pessoa dentro de casa é uma rotina terrível, né? Você acaba se alimentando muito mais do que devia. Mas eu bebo muita água, então ajuda também. Mas depois vou conversar com a balança a respeito do assunto. Eu nem quero, doutor Sandro. Melhor deixar quieto, né? Se frustrar pra quê? Já sabe o resultado? Não, já chega a pandemia e você ainda ficar preocupado com o que você engordou, gente, deixa quieto. Importante que você comeu, está saudável, tudo bem. E depois dá o jeito com o resto das coisas. Para você finalizar. Não, quero deixar um grande abraço para você, para o Tiaraju. Dizer que é sempre uma honra, um prazer para todos os seus telespectadores. Eu sei da qualidade das pessoas que acompanham o seu programa, né? Você que é um sucesso aqui na cidade com televisão, quantos anos aqui fazendo televisão e faz um programa para a família brasileira, né? Só que nem a Globo está conseguindo produzir mais novela, porque eu vi tá repetindo 3 novelas, né? Então, você está aí batalhando, lutando, uma guerreira e avante, né? E vamos superar essa crise em nome de Jesus Cristo, de Deus. Vamos passar por isso, depois não recupera a economia rapidamente. O Brasil é um gigante, é gente trabalhadora, nós temos muitas riquezas naturais e vamos ajudar até o mundo, inclusive. Tá? E que todas as pessoas fiquem bem, né? E que tenha fé em Deus que vai dar tudo certo para nós, para todos nós. Saúde, doutor Sandro, que Deus abençoe grandemente. Saúde. E vocês, por exemplo, que estão aí ouvindo a gente, né, assistindo, é como nós falamos aqui do desemprego, as empresas, já temos empresas que estão voltando a trabalhar, né, aos poucos. Não se descuide, se cuide, tome todas as medidas necessárias para que pode voltar tudo novamente e ser um pouquinho pior. Então vamos se cuidar, tá bom? É o que eu tenho para falar para vocês. Eu vou e volto já com vocês, diretamente do Planalto com chocolates.